tudo bem com vocês? Voltemos de novo. Então, vídeo prometidíssimo. Uma coisa muito séria que eu quero alertar, ajudar. Não sou profissional, não entendo nada daquilo que vou dizer, entendo somente da experiência que eu tive com o meu filho. Então, é muito importante que você, se passa pelo mesmo problema, ou que vai passar de alguma forma, os profissionais dos seus filhos ou do seu filho, da sua filha, estão te indicando uma determinada coisa, é muito importante que você preste atenção no que eu vou te dizer. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer e eu jamais imaginei que o meu filho fosse passar por isso e a gente fosse descobrir meio tarde, vocês entendem? Eu moro na Suíça, tenho 2 filhos que nasceram aqui e que vão para a escola. Então, nós falamos 2 línguas, quer dizer, 3. O pai é português, portanto, fala português de Portugal. Eu sou brasileira, eu falo português do Brasil. E aqui na Suíça, onde nós estamos nessa parte, falamos o italiano. Muito bem. O José foi uma criança que falou muito tarde. E com 4 anos ele falava palavras, com 4,5 para 5 começou a falar pequenas frases, e aí foi indo. Por causa desse atraso na fala, ele teve que passar por psicólogos, por terapeutas, fonoaudiólogos, ergoterapia, psicomotricistas. Eu só peço desculpas porque algumas palavras eu não conheço em português e é capaz que eu escape no italiano, tá, gente? Porque pra mim vem mais natural. Nenhuma pretensão, é só mesmo o uso. Porque não falava pouco, que não era um desenvolvimento adequado comparado com outras crianças da mesma idade. Então, foi proposto que o José fosse a fonoaudióloga. Muito bem. É assim, eu fiz o teste do auditivo por causa daquela história da audição seletiva, que quer dizer que a criança só ouve aquilo que interessa. É assim, é o primeiro passo para a gente entender se a criança tem algum distúrbio, algum desnível de capacidades. Ao primeiro momento, serão diagnosticados como autistas. Porque é assim que funciona, pelo menos aqui na Suíça italiana, que é onde eu vivo. Eu não sei se você mora na Suíça francesa, Suíça alemã, em outros países, Itália, Espanha, França, Alemanha. Provavelmente pode ser diferente, gente, mas aqui na parte onde a gente mora, aqui na parte italiana, foi assim que me foi explicado, foi assim que me foi dito e eu não tive escapatória. Eu acreditei que meu filho, no início, por não falar, por ser muito apegado à cor vermelha e ser muito metódico em algumas coisas, eu cheguei a imaginar que meu filho fosse autista, mas depois ele fazia muitas outras coisas que não me parecia, quer dizer, eu tava ali um bocado desesperada, eu não sabia muito o que fazer da vida, e as pessoas não davam a certeza, porque assim, uma criança que não fala, não dá pra dar certeza. No caso, entra a audição seletiva, que é a criança só ouve aquilo que lhe interessa. Você provavelmente já passou por isso. Você fala, filho, vai pôr não sei o que, filha, vai fazer não sei o que, filho, vem cá na mãe. Ele não te ouve. É como se você estivesse falando pra parede. Agora, se você disser, filho, olha, tem um chocolate. Você nem precisa falar muito alto que ele vem correndo. Então, tipo, você fala, espera aí. Se ele não ouvisse, ele não ouviria do chocolate ou qualquer outra coisa que a criança goste. Ele não ouviria isso? Então quer dizer, então ele ouve, porque no início podia-se pensar que ele não ouvisse bem. Foi descartada a hipótese, ele fez o teste, ele tinha audição seletiva, que a maior parte das crianças tem. Mas isso não é nenhum diagnóstico, isso é uma coisa que acontece, as crianças são assim, depois conforme vão crescendo, vão deixando e tal. Quer dizer, filhos de estrangeiro, tá? Porque filho de suíço é tudo uma outra coisa. Por quê? São melhores? Não, porque a criação é diferente. Nós, latinos, temos uma criação muito diferente dos alemães, dos suíços, dos holandeses, porque nós, como latinos, somos muito corujas. Protegemos de tudo e de todos. E eles, aqui para estas bandas, não são assim. Caiu, ok, levanta. A mãe não vai lá buscar, meu filhinho, meu amor, o que aconteceu?
Comeu terra faz mal, toma água que passa. É mais ou menos por aí. É um pouco chocante às vezes. Porque a criança que escolhe a roupa que ela vai pra escola, que ela vai sair, às vezes uma coisa que não combina nada com nada, mas mesmo assim ela vai. Por quê? Porque eles acham que assim a criança aprende. Então, tipo, para nós que somos latinas, extremamente corujas, ou como em Portugal, mães galinhas, é um pouco difícil de entender e de aceitar, deixar livre a criança. Mas eu digo pra vocês que depois vivendo aqui tendo filhos, eu não sei o que é pior. Se é ser muito protetora ou se às vezes ser muito largada como algumas são. Não sei, ainda tô tentando descobrir, mas cada mulher, cada família uma família, cada criação uma criação. Não tem certo nem errado, né? Desde que tenha amor e respeito, eu acho que tá valendo qualquer coisa. Depois a criança, quando cresce, ela vai aprender. Pelo menos a gente espera. Então, o que aconteceu? Então, o José, por causa disso, por esse falar tarde, por essa audição seletiva, então ele foi tratado como uma criança com dificuldades. Eu fiz 2 vídeos falando sobre os meus filhos. Eu vou deixar aqui no box de informações. São muito interessantes vocês ouvirem o que eu digo naquela época, porque ele já tem bastante tempo. Porque nada daquilo aconteceria se nós tivéssemos descoberto no José o que nós descobrimos. Então, quer dizer, nós passamos por um sofrimento desnecessário. E é aí onde eu fiquei mais brava, mais nervosa, irritada. Eu demorei muito para fazer esse vídeo, exatamente porque eu sabia que se fizesse quando tava na altura, tava fresca a notícia, eu ia explodir. Apesar de que em Portugal já tinham me dito que ele precisaria um dia usar aparelho, mas não nas condições e na maneira como foi. Então, o que aconteceu? Aí vem passando, vem se desenvolvendo a fala, vem se fazendo fonoaudióloga. Ele fez 4 anos de fonoaudiologia e eu via que não tinha muito avanço, porque assim, ele aprendia porque ele estava crescendo. Isso era uma coisa super normal. Ele ia aprendendo, ele ia convivendo e ele ia falando. Havia ali algumas letras e algumas palavras, por exemplo, como L, ele punha a língua pra fora da boca. E a minha mãe sempre me disse que o José tinha a boca pequena. Sabe aqueles papos de mãe? Mãe, só porque te criou, te pariu, né? Vó acha que sabe tudo e mais alguma coisa. Pois é, eu falei, pronto. Só que depois de um tempo, eu comecei a prestar atenção realmente. Aquela boca pequena, aquela língua saindo no L, aquilo começou a me deixar meio preocupada. Uma vez em Portugal, fomos de férias e lá eu passei num dentista simplesmente para saber se eles tinham cárie, seja a Rita como seja o José. E lá o dentista me disse que ele precisaria. Ele tinha a boca pequena, minha mãe, né? Ela sabia disso. E aí o dentista então disse que ele precisaria usar um aparelho de expansão. Ele tinha que abrir a arcada, dar espaço para que os novos dentes pudessem nascer. E virou para mim e falou: esse menino ronca? Esse menino tem dificuldade para dormir? Esse menino tem falta de ar? Esse menino tem problema nas costas? Esse menino tem problema nas pernas? O dentista me fez várias perguntas e eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Por quê? De tudo aquilo que ele disse, de todas as perguntas que ele me fez relacionado à arcada dentária que não tinha espaço, a única coisa que eu me lembrava é que ele não falava. Ele não falava como as outras crianças, ele não começou a falar na mesma altura que as outras crianças. E eu sempre fiquei muito preocupada, achei que tivesse a ver com esse desnível de aprendizagem que ele tinha e essas coisas todas. Acontece que o José entra na escola. Primeiro ano, eu não tinha muita certeza que ele fosse capaz na primeira série. Aqui a escola começa em setembro. O José entrou na escola. E qual não é a minha alegria em ver que o meu filho, no final de novembro, já começa a ler, já se desenvolve melhor, já fala melhor, mesmo tendo ali uma dificuldade. Continuando a fonoaudióloga, sempre. A professora foi muito dura, mas talvez se ela tivesse sido muito mole, as coisas não tivessem andado da maneira que andaram. A professora tentou espremer do José tudo aquilo que podia, porque ela tem um programa a seguir. Muito bem, passou para a 2ª série. Continuou a fonoaudióloga. Continuou a terapeuta, que vai na escola 8 horas por semana só para ele.
Continuou o centro psicoeducativo, porque entretanto ele foi mandado ao centro psicoeducativo exatamente por não falar, não interagir, não sociabilizar. Ele foi para um centro de psicologia infantil para poder ajudar nas emoções e entender determinadas coisas, tudo relativo ao emocional. Muito bem, tudo isso porque não falava. Porque ele não falava de acordo, não se expressava de acordo. Quando as crianças aqui entram na escola, elas têm um dentista da escola. Essas crianças fazem visitas periódicas, todas as crianças, eles escolhem tipo 5, 6 crianças a cada semana. E tem um senhor com uma Topic que leva e traz essas crianças no horário da escola para fazer o controle dentário. O José fez o primeiro ano e fez o segundo ano, como todas as crianças, e nunca ninguém me disse nada. Nunca, porque tem um livrinho onde a gente autoriza a ida ao dentista, a gente não pode fazer nada sem a nossa permissão, né? Eles não fazem absolutamente nada na boca da criança sem antes falar conosco. Mas como todas as visitas eram ok, não tinha problema nenhum, então eu não me preocupei muito. O que aconteceu? Tive um problema, tive um canal. Vocês devem ter visto, quem acompanha o canal aí já sabe que eu tive que ir ao dentista aqui, paguei uns olhos da cara, mas pelo menos a dor passou, porque eu tive uma semana quase de dor insuportável. Quando eu fui ao consultório dentário, eu perguntei de uma ortodontista para fazer uma análise na boca dos dois. Porque afinal já tinha passado alguns meses que nós tínhamos ido a Portugal, que aquele dentista tinha me dito isso, e eu gostava de saber como é que a coisa andava e tirar a dúvida dessa questão da boca pequena, né? Que o outro dentista já tinha me dito. Compensaria fazer este aparelho em Portugal se eu tivesse só um filho, e se eu tivesse a carta, se eu pudesse dirigir. Eu não podendo dirigir na Suíça e tendo 2 filhos, para mim fica muito difícil eu ir a Portugal, pegar uma passagem de, sei lá, de 50 a 100 euros, pegar o avião, alugar um carro, ir, tem a minha sogra perto do consultório, estar ali, dormir uma noite e voltar com o José. Só que eu tenho a Rita. Então aí fica inviável, porque o Bruno trabalhando, tendo horários muito complicados, fica inviável. Ela faltaria escola, eu ia gastar uma grana, porque o Bruno provavelmente não teria vezes que não ia me poder levar ao aeroporto. Daqui até o aeroporto de Milão custa uma nota, sabe? Então não dava certo. Então todo esse dinheiro que eu achava que iria economizar, eu ia ter muitos percalços no meio do caminho. Então meu maior medo era que se inflamasse alguma coisa, se caísse, se quebrasse alguma coisa, eu tinha que esperar ir a Portugal para fazer. Mesmo que eu fosse aqui, ia ter que pagar 2 vezes. Quer dizer, era inviável. Mas em Portugal, esse aparelho custa, sei lá, 4 vezes mais barato. Mas tudo bem, eu preferi fazer aqui. Um parênteses importante. Quando você tem um filho aqui, logo quando ele nasce, você faz a asseguração dos dentes. Junto com o seguro de saúde. Eu não fiz para nenhum dos dois, porque eu não sabia, o cara do seguro de saúde não me falou, e eu fiquei a nadar nas bolinhas. Eu fiquei, ok, tudo bem, passou. Quando me disseram que eu podia fazer uma seguração, um seguro de saúde para os dentes, era tarde demais. Os dentes já tinham, os 2 daqui de cima já tinham caído, já não tinha mais como. Então, eles me disseram que apenas quando caísse a maior parte dos dentes, que seria lá para os 8, entre os 7 e os 9 anos, é que eu então poderia pedir a um dentista me fazer um certificado para que eu pudesse então levar ao seguro de saúde, que foi o que aconteceu com a Rita. A Rita passou nessa mesma ortodontista do José, ela avaliou a boca da Rita, deu ok, a boca da Rita tá perfeita, então com esse certificado, eu entrei em contato com o seguro de saúde para os dentes da Rita. Mas com o José, eu só posso fazer isso depois que ele terminar todo o tratamento dentário. Isso é importante de lembrar. Eu poderia não precisar ter que pagar tudo isso, apenas a franquia. Mas, infelizmente, comi bola e depois, quando acordei pra coisa, já tinha passado. Então, marquei pras crianças, fui no ortodontista, a Rita tava perfeita, chegou a hora do José.
Então, é assim, a parte, o espaço pequeno da boca, o José tem a mandíbula torta. Torta. Exatamente o que vocês ouviram. Torta. Mesmo. E ela me explicou que ele tem, como dizer em português, eu não sei, il morso incrociato. Quando a boca fecha, os dentes são todos assim, um para dentro, um para fora. A gente, então, foi alugando para que ele fizesse todos os testes, os exames e fazer fotos e escanear a boca para que, então, ela pudesse mandar fazer o aparelho. Então, o que que ela disse? Ela disse que ele tinha esse fecho, eu não vou saber falar isso em português, tá? Esse morso incrociato, a mandíbula torta e o espaço pequeno dos dentes. E ela me disse muito claramente que o José não haveria necessidade nenhuma de ter ido à fonoaudióloga durante tanto tempo. Basicamente, não serviu para nada, porque ela me disse assim, senhora, é a mesma coisa que uma pessoa perder uma perna e você virar para ela e falar, anda. Você primeiro tem que dar uma prótese e mandar essa pessoa para uma fisioterapia para que ela possa, então, aprender a andar. O seu filho é exatamente a mesma coisa. Ele tem a boca, ele tem os dentes, mas ele não tinha condições de falar. E, para mais, ele fala 2 línguas. Então, quer dizer, esse menino tirou de dentro dele toda a força que ele podia para ele poder se comunicar. Esse menino sofreu dentro dele, sem dizer, sem conseguir explicar por que ele não conseguia falar. Por que ele empurrava os outros meninos para chamar para brincar, ao invés de falar. Porque ele não conseguia falar. Isso gera uma revolta, gente. Por quê? Nem o dentista da primeira série, né, ou da segunda, que o José já tá na 3ª série, nem o da primeira nem o da segunda foram capazes de me dizer isso. Porque se o dentista da escola está ali para nos ajudar, eles deveriam ter me avisado. Então, eles também foram incompetentes. Porque quando foi a história da audição seletiva, ele fez o teste. Eles me mandaram, todos os terapeutas me mandaram, você tem que fazer o teste da audição. Eu fui lá e fiz. Depois eu via que ele errava muito nas cores, nas letrinhas e não sei o que. Vai levar no oftalmologista, leva no oftalmologista. Óculos, muito bem. Só que ninguém me disse para ir a uma ortodontista. Uma pessoa especializada na estrutura da boca. Ninguém me disse. Portanto, meu filho fez 4 anos de fonoaudiologia, perdendo escola, andando de trás para frente para trás, que nem um bobinho, basicamente para nada. E isso é revoltante. Só que assim, não é perfeito o sistema. Mesmo sendo Suíça, a gente tende essa ilusão, o sistema não é perfeito. Nós primeiro fomos na consulta. A consulta custou 113 francos. Muito bem. Eu vou colocar aqui em reais, eu sei que é uma coisa absurda, muita gente é contra eu pôr em reais o câmbio, né, de quanto são as coisas, porque como todo mundo diz, a gente ganha em franco, não ganha em real, tudo bem. Mas eu vou colocar, porque tem muitas outras pessoas que acham interessante e gostariam de saber quanto seria isso em dinheiro brasileiro. Então, eu vou colocar. A primeira consulta, que foi uma consulta apenas de controle, para ver, né? Custou 113 francos. Muito bem. Depois, nós fomos alugando para, então, que eles fizessem todas as fotos e tudo aquilo que era necessário para fazer o aparelho. O José vai usar um aparelho, que é esse aí que vocês estão vendo na tela, que tem um ganchinho lá dentro desse quadradinho de ferro, e eu tenho que apertar com uma chave especial, eu tenho que apertar esse parafusinho, digamos assim, para que ele abra e empurre os dentes para dar espaço. Ela me disse que são 15 dias e abrirá em torno de 7 milímetros, parece muito pouco, mas esses dentinhos da frente que vocês veem aí todos juntinhos, eles vão sofrer um espaço, vai ter um espação aí no meio. Ela falou que isso é extremamente normal, tem que ter esse espaço, isso significa que o aparelho está funcionando. E o José, a priori, ficará com este aparelho até Natal, janeiro.
Então, quer dizer, é um longo caminho a percorrer. É claro que cada vez que eu dou essas 2 voltas nesse parafuso, aquilo alarga o palato, né? A arcada. E claro que não lhe dói, mas lhe dá muito incômodo. Então, eu pensei sinceramente que fosse pior, mas, né? O poder que as crianças têm de se adaptar e de conseguir ultrapassar é imenso. Então, nós fomos fazer a documentação e aí chegou uma fatura de 649, outra de 523. Então, isso aqui, 1.200 francos, é só para a documentação do... È una telecamera questa. È leggermente tiepida, dammi la mano e così scalda. Sì. Adesso scalda bene anche il beccuccio e dopo quando tu respiri, sì, dopo scalda e dopo va bene. È arrivato il posto per te. E tu devi essere fermo, fermo. Esatto, fissa un punto qui, fissa questa riga, così ti aiuta a stare fermi. Fermo nello scalino, fermo. Dice alla signora? Ah, grazie a te, sei stato bravissimo. Facciamo pure anche la... Andiamo a cercare un regalino. Questo qua. Tudo isso que vocês viram foram todos os testes e análises que ele fez à boca para então usar o aparelho. Isso tudo custou 1.200 francos. Nós fomos alugando na clínica dentária desta ortodontista, que ela trabalha em Lugano. Mas uma vez por semana ela vem a Valemádia, que é aqui nas redondezas, para atender crianças. Ela só atende crianças. Essa ortodontista disse-nos que abriria uma exceção se ele tivesse ido, se nós tivéssemos ido, quando ele estava na primeira série aos 6 anos, ela teria colocado o aparelho já naquela altura. Depois, nós fomos então, depois disso feito, documentação feita, tudo organizado, nós fomos então fazer a prova, tirar as medidas do aparelho. São 2 anéis de ferro, são 2 argolas de ferro que vai nos últimos dentes e depois toda aquela ferro que vai na parte de cima para empurrar os dentes e a arcada e tudo mais, para que nasçam os outros e os molares, ou terceiro molares que faltam ainda nascer, exatamente para quando eles saírem, teriam espaço. Força, força. Tranquilo, força, tens que apertar. Aperta. Tens que apertar. Stringe é pra se apertar. Aperta forte, que ela tem que fazer a misura. Vai. Pra boca Zezé.
Bem a boca aberta. Depois disso, ele vai precisar outro aparelho para empurrar a mandíbula para o lugar. E isso também, aí sim, vai precisar de uma fonoaudióloga especializada nesse tipo de problema, que é para fazer movimentos para que ele aprenda a voltar a boca no lugar como deve ser. Só então, para o final, dependendo de como estiverem os dentes, né? Mais ou menos certos ou não, ou muito tortos, aí então ele usará outro aparelho para endireitar os dentes. Quer dizer, na realidade, são 3 aparelhos diferentes, se realmente for tudo isso. Ela me deu o prazo de entre 1 ano e meio a 2 anos, o final do tratamento, mas ela disse que vê-lo falar melhor e com uma dicção melhor, sem colocar a língua para fora, principalmente quando fala o L, a letra L, vai ser uma grande satisfação, mas mais do que satisfação para mim, satisfação para ele. É claro que agora com este aparelho que ele tem que comer pedaços pequenos, porque a boca diminuiu por causa do aparelho. Ele tem que comer pedaços pequenos, por exemplo, espaguete eu não lhe posso dar, só se eu cortar muito cortadinho, porque engancha, e depois foi o que aconteceu da última vez, enganchou no aparelho, e o resto do espaguete desceu pela garganta, e foi uma situação meio complicada, né? Ele fica afobado, ele entra em pânico logo, e eu comecei a ficar desesperada, porque ele tinha um macarrão aqui enganchado no aparelho, foi mesmo complicado. Então, né, a gente aprende na marra algumas coisas. Tem uma escovação muito mais difícil e demorada, porque o aparelho tendo esses ferros todos, a comida entala ali, depois tem que ir com uma escovinha especial para puxar, para tirar. É um bocado chato, mas pronto, tudo bem. É o que eu falo sempre pra ele, é pro teu bem. Vai ver que daqui a um pouco os teus dentes estão bons, você vai falar muito bem, todo mundo vai entender bem o que você diz, e realmente é um vencedor, né? É um vencedor. E depois... Desculpem, mas é que só quem passa por essas coisas é que sabe. Quem está num país estrangeiro, pelo amor de Deus, não desmerecendo as mães que estão aí no Brasil, ou em Portugal, ou em qualquer outro lugar, mas quando você vai para um país estrangeiro, e enquanto é com você pode fazer o que quiser comigo, mas depois que fazem com a pessoa que você mais ama nesse mundo, que foi um erro e poderia ter sido muita coisa economizada, não dinheiro, mas sofrimento, dúvida, medo, angústia, é muito chato isso, mas tudo bem, ok, a gente chega lá. Como diz o José na música do Queen, we are the champions. E depois, agora chegou minha última fatura, a última não, né, pelo menos a inicial do aparelho, que foram 1.712 francos. Ai, gente, é muito dinheiro, 1.712 francos, vocês não têm ideia, é muito, é mais de 4.000 reais. Mas ok, eu lembro-me que quando fui a Portugal eu perguntei quanto é que custaria o aparelho, em torno de 700 euros, incluindo as consultas. Mas para ele, eu deveria estar lá durante 15 dias para ele apertar o aparelho. Aqui não, aqui sou eu que aperto aqui em casa, quer dizer, não eu, o Bruno, porque eu tentei apertar uma vez e emperrei o parafuso, o Bruno ontem fez e deu certinho. Então é melhor deixar o Bruno fazer, porque me dá aversão, me dá... E depois ele tem que abrir a boca, ele tem que pôr a cabeça pra trás, sabe? E ele se afoba. Enfim. Resumindo, depois desse vídeo gigante, o que eu quero dizer pra você? Antes de mandar o seu filho para a fonoaudióloga, que tenha pedido a professora, que tenha pedido sei lá quem, vá a um controle ortodôntico com o seu filho ou com sua filha, para entender se a arcada, se a mandíbula, se a boca está em ordem. Porque assim você não passa aquilo que eu passei. 4 anos de fonoaudióloga jogados no ar, um esforço tremendo que essa criança fez e que ninguém prestou atenção e que eu também não vi, eu não prestei atenção, eu não imaginei
nunca na minha vida eu imaginei que ele ia ter um problema desses e que um tipo de problema desses pode dar dor nas pernas, dor na coluna, desviar a coluna, problemas de apneia de sono, falta de ar, é um determinado número de coisas que pode acontecer. Então, se o seu filho tem algumas... Ele é pequenininho, sei lá, 3 anos não fala. Gente, 3 anos não fala, corre, vai no especialista. Ele tem que falar. O seu filho, a sua filha com 3 anos, se não tiver nenhuma outra coisa que lhe impeça, aos 3 anos essa criança tem que estar falando. Falando, frases, um diálogo, tem que estar falando, tá? Eu sei que vocês vão me dizer, ai, porque tem 3 línguas, porque mora num lugar diferente, porque... Com 3 anos tem que falar. Eu vi pelo meu filho, com 3 anos tem que falar. Agora, se o seu filho não fala e não há nenhum motivo aparente para isso acontecer, para o impedi-lo de falar, um autismo, um Down, sei lá, qualquer outra coisa que não se perceba, mas que se perceba que tem errado, sabe o que eu quero dizer? Tem coisas que realmente detectar um autista nem sempre é fácil. Tem muitas crianças neste mundo moderno que agora tem alguns aspectos, quer dizer... Até nisso, as doenças estão modificando. Então, nós temos que estar muito alerta. E se o seu filho não fala com 3 anos, corre, vai atrás. O pediatra diz que não, vai em outro pediatra, vai num neuropediatra, vai em qualquer lugar. Mas corre, o seu filho com 3 anos tem que falar. Vocês entenderam? Foi a experiência que eu tive com todas as crianças que eu convivi, com todas as crianças que eu vi, com os especialistas que eu conversei. Com 3 anos, essas crianças têm que falar. Agora, por que assim o assado? Aí a gente tem que ver cada caso. Mas corre, vai num médico, pede ajuda. Não me interessa que 2 pediatras, 3 pediatras disseram que isso é normal, ele aprende. Não, não aprende. Há alguma coisa que o impede. E você, como mãe, tem que descobrir o que impede ele de falar. Vocês estão me entendendo? Isso vai economizar muita angústia para você, que foi o que não aconteceu conosco. Foram muitas noites de choro, muitas noites desesperada, tentando entender o que é que o meu filho tinha de diferente. Não porque eu tinha medo dele ser diferente, mas o que eu podia fazer para ajudá-lo. É isso que é preciso. Você não tem que se desesperar porque ele é assim, porque ele tem isso, porque ele tem aquilo. Não. Você tem que pensar qual é o tratamento para fazer a vida dele melhor e mais feliz. Essa é a frase que você tem que pôr na sua cabeça. Qualquer dificuldade que o seu filho tenha, qualquer atraso, qualquer desnível de aprendizado, não interessa. O que você não tem que pensar no que ele tem ou deixar de lhe ter. O seu filho é único, é amado e você é responsável por ele. Portanto, a pergunta a fazer, ok? Tudo bem. Qual é o tratamento? No que eu posso ajudar para o meu filho ter uma vida melhor, mais saudável e feliz? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Eu vou deixar aqui embaixo alguns contatos do neuropediatra, Dr. Ramelli, que é de Bellinzona, um doutor muito conceituado em crianças autistas, que examinou o José e examinou a Rita para detectar qualquer coisa que eles tivessem. A doutora Paula Merlo, que é a ortodontista deles, que está fazendo todo o tratamento. E eu acho que você aqui na Suíça pode procurar ajuda. Eu tenho muita sorte ou não me fiz de vítima e ouvi vários profissionais, mesmo sabendo que nesse aspecto nós erramos, mas jamais ia me passar pela cabeça que o José poderia ter um problema na arcada que lhe dificultasse tanto o falar. Foi sofrido, gente. Só nós aqui sabemos o quanto foi sofrido e difícil ver que ele não conseguia se sociabilizar porque não falava. E ele falava, mas ele não se comunicava. Eu espero que esse vídeo ajude você, mãe, que está fora, que às vezes se sente perdida, se sente desamparada, acha que ninguém te entende, acha que é só com você que acontece, acha que a culpa é sua. Não é sua culpa se o seu filho tem alguma coisa que não dá para explicar, porque ninguém detecta. A culpa não é sua. Pensa que ele é um presente especial de Deus, seja da maneira que ele for. Um
Um beijo muito grande. A gente se vê no próximo vídeo.